Olá, Dr. Letman, olá. Hoje no nosso programa Estados Espirituais gostaríamos de falar do feriado de Hanukkah. Vamos imaginar, século II, os gregos, sobre o domínio de Antíoco IV, controlam o templo, houve uma divisão entre os judeus, houve os judeus que apoiaram os gregos e aqueles que eram contra, os judeus ortodoxos, como os macabeus, que começaram a revolta e baniram os helénicos do templo que o tentaram controlar. E houve perseguições muito complexas, esta helenização forçada dos judeus, que trouxe a conversão aos judeus, que levou à revolta de Matatiao. Parte estavam a favor e parte estavam contra, tal como é sempre entre os judeus, e quando entraram no templo, perceberam que havia óleo suficiente para acender a menorá apenas por um dia. E houve um milagre e o óleo queimou por 8 dias. Agora, estes são acontecimentos históricos que aconteceram há mais de 2000 anos. O nosso programa Estados Espirituais, estou a voltar-me para si como um cabalista para que nos explique o que é que acontece dentro da pessoa. Nós dizemos que todas estas personagens, embora exista algum tipo de conexão entre os ramos e a raiz, e que tenha acontecido na história, mas o que é que estes acontecimentos significam dentro da pessoa? Dr. Lightman, antes de mais, penso que seria melhor se eu explicasse o que acontecesse dentro da nação. A nação, eles estavam conectados, e quando saíram do Egito, receberam um método de como conectar, o Arvut, que existiu e se desenvolveu entre eles ao longo dos 40 anos que viajaram pelo deserto, e de forma gradual uniram-se mais e mais entre eles de acordo com a metodologia que receberam de Jetro, que era o pai da mulher de Moisés, Zipora. Ele não era judeu, tal como a sua filha, mas ele entrou em adesão com eles completamente, tal como está escrito na Torá. E depois começaram a desenvolver-se na sua conexão mais e mais, e todo este método, ou seja, toda a Torá, a luz que a pessoa recebe do alto, chamada a Torá, é apenas para os aproximar, para os transformarem num todo, embora de forma egoísta estejam distantes uns dos outros e em oposição uns aos outros, e cada um deseja reinar sobre os outros e não prestar atenção aos outros, mas com a ajuda do ambiente certo e da luz superior, qualquer um pode subjugar-se à sociedade e fazê-lo de tal forma que a sociedade consista de pessoas que anseiam para o centro da sociedade, para com a sua conexão. Isto foi o que trabalharam durante 40 anos no deserto, e depois de terem alcançado este estado, então o deserto para eles tornou-se a chamada Terra de Israel, a terra abençoada, terra da palavra desejo, Ratzon. Significa que o seu desejo começou a florescer, a dar fruto, a prosperar, e construíram um templo. Ou seja, como resultado dos seus esforços e da conexão entre eles, e não fala das pedras ou da madeira através do qual construíram, mas acerca da conexão entre eles, acerca do desejo. E foi assim que existiram. Lutaram uns contra os outros, fizeram paz, fizeram o escrutínio das condições de conexão
porque estiveram o tempo todo a mudar. Ou seja, de cada vez novos desejos egoístas apareceram neles e, portanto, precisavam de atrair mais luz superior sobre eles, chamada a Torá, da palavra luz, Orá, e conectar e avançar dessa forma. E durante algum tempo não puderam, caíram na escravatura do ego, chamado o exílio babilônio de Nebuchadnezzar, saíram do exílio babilônio com a ajuda da rainha Esther e, portanto, começaram uma vez mais a habitar a terra de Israel, ou seja, o desejo que significa o desejo que está direcionado para a conexão com o Criador, e foi assim que continuaram a avançar até alcançaram o estado em que começaram a construir o segundo templo. Ou seja, a conexão acumulou num determinado vaso, num vaso geral, no qual podem revelar o Criador. E revelaram o Criador, mas este estado não durou muito, porque mais uma vez este ego que separa e este ego enorme despertou entre eles e chegaram à destruição do templo. Portanto, o vaso geral, a intenção geral, o amor mútuo para com uns para com os outros, o lugar da revelação do Criador neles, estilhaçou. E aqui, Rabi Akiva chamou-os para unir-se, para se conectarem, disse amem os outros como a si próprios, mas não puderam alcançar este estado. E este é o estado em que encontramos as pessoas de Israel. O povo que por um lado compreende que é necessário conectar, mas por outro lado não conseguem trazer-se à conexão. Mas há 200 anos antes da destruição do templo houve a profanação do templo. Como eu compreendo, a nação descobriu dentro deles próprios os gregos, ou seja, estes desejos egoístas, e profanaram o templo. Não o destruíram, mas também apareceram outros desejos, chamados os macabeus, que se revoltaram. Dr. Whiteman, certo, também foi um processo histórico. Mas dizemos que em honra desta revolta dos macabeus que libertaram o templo, começamos a celebrar o Hanukkah. E no segundo século. E portanto a pergunta é porquê Hanukkah? Sabemos que a palavra vem das palavras Hanukkah, que é algum tipo de paragem ao longo do caminho. Dr. Whiteman, certo, uma paragem, é uma paragem durante o caminho. E se compreendermos que é um movimento ascendente, então este movimento, quando terminamos a correção dos vasos de doação e precisamos de voltar-nos para a correção dos vasos da recepção, porque a nossa alma consiste em duas partes: doação, os vasos de doação e os vasos de recepção. Ou seja, é a correção dos desejos de doação, na real, que são mais fáceis de corrigir, Dr. Whiteman, certo? E portanto o feriado é um feriado de luz. Real, então podemos olhar para todos estes estados espirituais por um lado como acontecimentos históricos, por outro lado toda uma nação passou por estes estados, e do outro lado acontece que uma única pessoa, um indivíduo, também passa por estes estados espirituais e é tudo idêntico. Dr. Whiteman, certo, o geral e o particular são iguais. Mirella, então os gregos em nós são desejos egoístas. Então qual é a diferença? Gregos, romanos, antes disso houve outra pessoa, a expulsão síria. Dr. Whiteman, certo. Os gregos são pensamentos egoístas e os romanos são ações egoístas. Os gregos estão na direção do conhecimento, filosofia, são pensamentos egoístas. E os romanos, isto já é na direção de trabalhar com os desejos. Mireille, então, como exemplo, suponhamos que estou a fazer o programa agora e estou a pensar como ficar famoso. Isso significa que os romanos estão a governar. Dr. Whiteman, está tudo misturado. Nos níveis espirituais precisa de começar a discernir estas coisas. Mireille, então não são desejos primitivos como fama no nosso mundo, não são estes desejos que temos que corrigir, Dr. Whiteman? Não. É tudo inicial.
E os gregos e os romanos já são estados que vêm à pessoa quando a pessoa realmente deseja posicionar-se sob a qualidade da doação. E então aí começa a lutar contra os seus desejos egoístas, começa a organizá-los e começa a organizá-los em gregos e romanos dentro dele próprio. Na real, então, se eu entendi corretamente, existem os desejos do nosso mundo, pronto, que queremos usar alguém para o nosso benefício, um grupo de pessoas, e há os desejos em relação ao Criador, em que o Criador a pessoa quer usar a conexão com a força superior para o seu benefício. Estes desejos são chamados egoístas. Gregos, romanos, egípcios, que temos que corrigir, Dr. Eichmann, certo? Michael, bem, também falamos do templo espiritual. O que é isto da perspectiva cabalística? Dr. Lightman, o templo espiritual é a nossa alma, a alma de cada um de nós e também a alma geral, a acumulação da conexão de todos os nossos desejos que querem ser como o Criador. Ou seja, precisamos de conectar os nossos desejos uns com os outros de tal forma que na nossa conexão uns com os outros, na nossa doação mútua, vamos alcançar um tal estado que sejamos iguais entre nós. E então, de acordo com os nossos esforços, vamos descobrir a força superior, a qualidade da doação, do amor chamada Criador. Real, ok, vamos passar por alguns elementos do feriado. O que é a Menorá? Porque é que há 8 velas, 8 dias, os chamás? Dr. Lightman, porque da qualidade superior, do chamado Keter, até à qualidade de Malchut, que é a qualidade última, desde a qualidade do Criador até à qualidade do ser criado. Há 8 níveis, 8 Sefirot. Michael, não são 10? Dr. Lightman, são 10, mas tirando o primeiro e o último, são 8 no meio e, portanto, temos 8 dias. E, portanto, são os 8 dias. E no 8º dia temos a brita, a circuncisão, etc. Então, os cabalistas entenderam que, de forma interna, para nos elevarmos de Malchut a Binah a 8 níveis, Dr. Lightman, certo, 8 níveis, não 8 dias. Michael, certo, podem ser 8 dias, 8 anos, 8.000 anos, Dr. certo. Michael, então como é que eles chegaram a isto? Que esta deveria ser a forma da Menorá, Dr. Lightman. É a visão interna das relações, das qualidades dentro deles próprios. E como resultado, sentem-no desta forma. E, portanto, para eles, esta simbiose da conexão entre estas qualidades é retratada desta forma. Ou seja, era impossível retratar a Menorá de outra forma. E digo-lhe mais, é também como o nosso mundo está retratado, de acordo com os nossos desejos. Não existe. São simplesmente desejos materializados que aparecem desta forma perante nós. Michael, eu li no seu blog que existem estes elementos como o óleo, o pavio, o fogo. Diz que o óleo é o desejo egoísta, o pavio é como se fosse uma sarre, a tela. E quando existe uma sarre, ou seja, a tela anti-egoísta que cobre o desejo egoísta, aparece o fogo. Dr. Lightman, certo, a luz superior acende o pavio. Michael, então o que é o fogo? Dr. Lightman, é a luz da vida, o conhecimento. Michael, e no nosso mundo manifesta-se na forma de óleo, pavio, bem, é uma associação estranha. Dr. Lightman, certo, o que é que podemos fazer? É raiz e ramo. Michael, eu quero perguntar acerca de um milagre em si próprio. Diz-se que no Hanukkah aconteceu um milagre. Havia óleo suficiente para um dia e acendeu durante 8 dias. Dr. Lightman, depende apenas de nós. Depende do homem. Se nós ansiarmos pelas nossas qualidades sejam coincidentes com as qualidades do Criador, que participemos em espalhar a luz pelo mundo, em acender todo este mundo através da qualidade do amor, do bem, da conexão, então da nossa parte este tipo de esforço é suficiente e o resto vem do alto. Este esforço vem de Malchut, da nossa parte, o que podemos encontrar, o que podemos escrever, o que podemos iluminar,
e o resto é dado do alto. Michael, eu sou uma pessoa racional. Eu quero perguntar. Enquanto acontecimento histórico que entraram no templo, eu não estou a falar de estados espirituais. Eles entraram naquele óleo puro que era suficiente para um dia, estava aceso por 8 dias. Aconteceu? Dr. Whiteman, sim, por que não? Michael, porque havia óleo que dava para um dia e funcionou por 8. Dr. Whiteman, bem, o nosso mundo é subordinado em leis gerais. E se nós participarmos nessas leis, podemos fazer qualquer coisa. No nosso mundo, todos os dias há milagres e não reparamos neles porque estamos incluídos neles. Mas se o víssemos de fora, Michael, então não é alegórico. Poderia ter acontecido no mundo corpóreo. Dr. Whiteman, claro, tudo o que está escrito na Torá tem que acontecer e vai acontecer e também no nosso mundo material. Não vejo aqui nenhum milagre. Porque é milagres. Se alguém de uma tribo remota, longe da civilização, viesse ter comigo e eu acendesse a luz ao pressionar um botão na parede, ele caía de joelhos perante esta manifestação. Para ele é um milagre, para mim não é. Se nós nos virmos agora no primeiro nível espiritual, então tudo o que acontece para nós seria um milagre. Michael está a dizer que são leis, que qualquer pessoa pode repeti-las. Eu hoje acho que as pessoas não poderiam repetir algo do género, Dr. Lightman, porque não estamos no mesmo nível. Michael, ok, algo mais simples. Por que comemos bolas de Berlim neste feriado? Dr. Lightman, bem, porque simboliza a luz. Eles são fritos em óleo e, portanto, a luz ilumina tudo. Michael, foi inventado por cabalistas? Comer as bolas de Berlim? Dr. Lightman, isto eu não sei. Tenho que perguntar aos cozinheiros isso. Mas provavelmente também veio daí. E foi especialmente bolas de Berlim ou outra coisa qualquer, não sei, mas fritá-las no óleo vem daí, desse tempo. Michael, então o óleo simboliza o desejo de receber, Dr. Lightman, certo, que precisa de permear a massa, a farinha. Toda a força da vida vem da farinha. Michael, é interessante que Hanukkah e Purim são dois grandes feriados que não estão escritos na Torá e que são considerados ser os mais infantis, digamos assim, os feriados mais infantis. Em Purim vestimos disfarces, em Hanukkah comemos bolas de Berlim, cantamos canções, são os feriados em que todas as crianças participam. Dr. Whiteman, absolutamente, porque ainda não alcançamos estes mundos, estes níveis no nosso mundo. E, portanto, é tudo simbolizado através das crianças. Real, mas foi trazido por cabalistas, pelos sábios, Dr. Lightman, claro, cada um dos nossos costumes. Porque apenas uma criança que anseia pelo futuro mostra-nos que precisamos de alcançar estes estados no futuro. Ainda não passamos por eles. No passado aconteceram, mas dentro de nós ainda não. Ou seja, dentro de nós ainda não estamos orientados para o feriado de Purim, perdão, para o feriado de Hanukkah e depois para o feriado de Purim. Michael, ou seja, porque as crianças estão associadas com os jogos, é o mesmo aqui, é como se estivéssemos a brincar estes estados. Dr. Whiteman, sim, porque a correção dos vasos mais pequenos é chamado Hanukkah, vem da palavra Hanukkah, parados aqui, é parte da correção, e a outra metade da correção é Purim. E estes dois estados temos que passar por eles, a humanidade ainda não passou por eles. O povo de Israel e depois a humanidade. Michael, mas na Torá todos os estados espirituais sobre os quais a pessoa tem que passar estão escritos, mas não está escritos acerca de Hanukkah e Purim, Dr. Whiteman, porque são coisas que ainda não passamos, temos que passar por eles. Michael, então a Torá fala de quê? Dr. Whiteman fala de todos os outros estados para além deles, porque passamos por eles. Alcançar o estado de Hanukkah, espero que estejamos a entrar neste estado. Michael, ok, última pergunta. É possível ver nos acontecimentos destes tempos, em particular na divisão da nação, entre Macabeus e os judeus helenizados e
Podemos ver isto na divisão de hoje no governo israelita, o Estado de Israel. Dr. Leitman, não penso que não. Não penso que em Israel existam pessoas que anseiam pela correção, que pensem que estamos num estado que precisamos de corrigir espiritualmente, que estamos numa correção espiritual. Não vejo isto. E, portanto, toda a nação de Israel, da forma como o vejo, não estão nestes estados. Michael, ou seja, a divisão naquela altura era ideológica, mesmo entre os sacerdotes havia divisão. Qual é o problema? Dr. Reitman, era uma batalha sobre a ideologia de como a nação deveria desenvolver-se e avançar. Como servir o Criador? Dr. Leitman, sim. Então, e qual é o problema em servir o Criador? Há várias opções em a realização espiritual. Ama o seu próximo como a si próprio. Nós temos um plano sobre como amar o próximo como a si próprio. Tem este plano? Vê que algum dos partidos da nação tem este plano? Era como era naquela altura. Naquela altura tinha Rabi Akiva e os seus estudantes. Ou seja, e era uma necessidade. Mas não puderam aguentar o ego porque os outros estavam direcionados na forma oposta. Real certo, é um tópico muito interessante. Qual era a diferença? Porque estes eram sacerdotes, aqueles também eram, mas uns queriam servir o Criador. Dr. Leitman, vemos que um pode ser o sacerdote mais elevado e um grande líder, mas na verdade estão a liderar a nação na direção oposta. Em real, então não estão a atrair conexão. Dr. Leitman, não. É melhor que não. Se possível, é melhor não. Muito obrigada, estados espirituais, Hanukkah, até à próxima, tudo.